Bom dia, queridos alunos do sexto ano. Vamos então para a nossa segunda aula de biologia celular, ou citologia, o estudo das células, a parte 2, tá? Então, a gente começou na aula passada a falar um pouquinho sobre as células, as partes principais, os reinos, o que é pluricelular, unicelular, eucarionte, procarionte. Vou dar uma repassada rapidinho aqui para a gente falar sobre a aula de hoje, que é um pouquinho mais curta. Assim espero. Então, eu falei um pouquinho sobre as características das células, né? Então, todos eles são formados por células. A diferença de unicelular, pluricelular, procarionte e eucarionte. Mostrei para vocês um ser unicelular, que são bactérias aqui. Esse formato de bacilo pode até ser a bactéria do leite, o lactobacilo, que nem a Yakult. Eles possuem esse formato. Aqui a pele do ser humano, que é um pluricelular, formado por várias células, e das plantas. Falei também do nível de organização, que vai de átomos até o indivíduo, né? Átomos, moléculas, as organelas que formam as células. Células juntas formam tecidos. Então, o tecido é formado por várias células parecidas. Tem vários tipos de tecidos. Os tecidos formam órgãos. Órgãos formam sistemas. Lembra que o sistema digestório é formado por vários órgãos. Boca, faringe, esôfago, estômago. E os sistemas formam o indivíduo inteiro, que a gente chama de organismo. Tudo da aula passada. Falei da célula procarionte, que forma apenas o reino Monera, bactérias e algas azuis. Célula extremamente simples, com DNA circular, não forma cromossomos. É um DNA que você não tem começo, meio e fim. De organela só tem ribossomo. A parte interna é o citoplasma, tem a membrana plasmática que seleciona o que entra e o que sai da célula. E além disso tem uma parede e tem o cápsula que ajudam a proteger essa bactéria ou alga azul. Falei que a célula mais antiga, falei que todos os outros reinos são formados pela célula eucarionte, que é aquela célula mais complicadinha, que tem mais estruturas. Alguns são unicelulares, outros são pluricelulares. Quando é procarionte, sempre unicelular. Então tá aí a célula eucarionte que eu mostrei para vocês, né? Falei um pouquinho de DNA, aqui as três partes principais das células. Lembrando que o DNA na célula eucarionte está dentro do núcleo. Célula procarionte não tem núcleo. Membrana plasmática com as suas estruturas, né, que faz com que materiais entrem e saiam, tendo uma negociação, tem portas de entradas dos materiais. A única que não negocia muito é a água, tá? A água tem passagem liberada, mas existe um controle da quantidade de água, senão acaba estourando a célula, né, se ficar com muita água. Ou acaba desidratando se tiver pouca água. Aí eu mostrei os 46 cromossomos que formam o corpo do ser humano. Falei que 23 a gente herda dos pais, 23 a gente herda da mãe. 23 dos pais, não do pai, né? 23 do pai e 23 da mãe. Aqui a foto no DNA de verdade. Aqui é uma figura que mostra o desenrolar do DNA, que está lá preso, enroladinho, formando o cromossomo. E agora eu vou falar rapidinho das organelas, das famosas organelas celulares, que tem também no texto, beleza? A gente não vai entrar em muitos detalhes, mas só para vocês saberem a função principal de cada uma dessas organelas. É isso que tem nesse texto, é uma página de texto só. Então, para quem tem o texto na mão, é Biologia Celular, parte 2, certo? Deixa eu me colocar aqui. Fui aqui para cima. Aqui eu coloquei 8 organelas, beleza? E depois a célula eucarionte vegetal de planta, que é um pouco diferente. Então vamos falar rapidinho da função de cada uma delas, tudo bem? Então vamos voltar lá para a apresentação. Núcleo, tá aqui o núcleo, dentro tem o DNA, já falei do nucleolo também, que produz ribossomos. Então vamos falar desse primeiro aqui. Vamos falar junto deles, dos ribossomos e do retículo endoplasmático rugoso, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Minha caneta não tá legal. Esse aqui é o retículo.
Na verdade, não é que ela está ruim, está lento, né? Aqui é o retículo endoplasmático rugoso. Tá vendo aqui, pessoal, que esse aqui do lado é o retículo endoplasmático liso. E aqui tem o rugoso. Qual que é a diferença do retículo liso e o retículo rugoso de aparência? Os dois têm a mesma aparência, só que o rugoso tem os ribossomos anexados neles. Tá vendo aqui, ó? Quando os ribossomos grudam no retículo, ele fica com rugas. Então a gente chama de retículo endoplasmático rugoso, RER. O retículo endoplasmático rugoso e o ribossomo são responsáveis pela síntese de proteína, pela produção de proteína. O que difere o meu corpo com o de vocês ou de qualquer ser vivo são as proteínas. Porque os nossos carboidratos são parecidos, a nossa gordura é parecida, mas as nossas proteínas são diferentes. É o que vai diferenciar um ser vivo de outro. É a produção dessas proteínas. Por quê? Porque como que o ribossomo e o retículo vão produzir essas proteínas? Primeiro que você precisa se alimentar, porque na alimentação a gente ingere proteínas que são quebradas em pequenas estruturas chamadas aminoácidos, tá? E esses aminoácidos, eles entram dentro da célula para que a nossa célula produza as nossas proteínas. Não é porque eu estou comendo uma proteína de uma carne animal que a proteína vai grudar na minha pele. Não, não é isso. Ela vai ser quebradinha em aminoácidos, vão entrar na célula e o retículo endoplasmático rugoso e o ribossomo vai pegar essas pequenas estruturas e vai produzir a nossa proteína. Quase tudo no nosso corpo é proteína. Nós temos hormônios que são proteínas, nosso cabelo é proteína, nossa estrutura muscular é proteína, tá? Então a gente tem muita coisa. Nosso sangue tem hemoglobina, que é uma proteína importante. Então, toda a nossa estrutura é proteica. Então é muito importante a função do retículo endoplasmático do rugoso, RR, e do ribossomo. Produção de proteínas. E quem manda eles produzirem a proteína? Eles produzem a proteína que eles quiserem? Não. Para eles produzirem a proteína, eles têm uma comunicação com o DNA, com os cromossomos que estão aqui dentro. O código, a receita da proteína, a receita do bolo que eles vão fazer, está no DNA. Por isso que cada pessoa tem uma proteína diferente em alguns aspectos. Porque cada um tem um DNA diferente. Então o DNA manda e o retículo endoplasmático rugoso e o ribossomo produz aquela proteína que está no código genético do DNA. Beleza? Então, importantíssima a função do retículo endoplasmático rugoso e do ribossomo da produção de proteínas. Beleza? Vamos ver aqui. Eu quero fazer essa aula juntinho com o nosso texto. Olha ali. Ribossomos, produção de proteínas, e o retículo, produção, e também coloquei transporte, ele tem que transportar essas proteínas para algum lugar depois também. E o retículo liso? Vou pular aqui. E o retículo liso? O retículo liso, ele é transportador. Essas proteínas não podem ficar paradas aqui dentro da célula, então ele faz um transporte na célula. E ele é importante também para produzir gordura, produzir lipídios. Tá? Então, ele produz lipídios, que são gorduras, dentro da célula e faz transporte de substâncias. É uma função mais acanhada, menos complexa. Aliás, é bem complexo, mas eu estou falando bem simples para você. Tá? Então, retículo liso, produção de lipídios, transporte. Retículo rugoso, produção de proteínas, transporte. E ribossomos ajudam na produção de proteínas, porque ele está anexado ao retículo endoplasmático rugoso. Aparelho de Golgi. Tá vendo? O aparelho de Golgi também é chamado de complexo de Golgi. A nossa célula, às vezes ela produz uma proteína que não pode ficar dentro da célula, tem que cair na corrente sanguínea, tem que ir para outra célula. Por exemplo, a gente tem a insulina. A insulina retira açúcar no sangue, para não ficar excesso de açúcar no sangue. Só quem produz a insulina é o pâncreas. Só que a insulina não pode ficar lá dentro das células que compõem o pâncreas. Ela tem que ir para o sangue. Ela tem que atuar em vários locais. Como que essa proteína
Como essa substância sabe em quais células, em quais locais ela vai precisar atuar? Porque o complexo de Golgi, antes dessa proteína, dessa substância sair da célula, ela vai passar pelo complexo de Golgi. E o complexo de Golgi, ele vai fazer uma modificação química nessa substância para ela saber onde atuar. Ele vai endereçar, como se fosse o carteiro. Ele vai dizer para aquela substância onde ela vai atuar no nosso corpo. Além de armazenar algumas substâncias aqui dentro. Porque às vezes, dependendo da situação, a gente precisa liberar rapidamente uma substância. E ela precisa estar armazenada dentro das células. Então, complexo de Golgi, direcionamento e armazenamento de substâncias. Beleza? Falamos de 3 já. Aqui do ladinho eu já tenho o lisossomo. Lisossomo, ele possui dentro dele substâncias digestórias, como se fosse um ácido dentro dele. Por quê? Porque ele é o protetor da célula. Se a célula é invadida por uma substância estranha, o lisossomo é o responsável por pegar e destruir essa substância estranha. Ele que vai fazer essa defesa dentro da célula. Nem sempre funciona, mas é a função dele. Também tem outra função. Vamos dizer que essa mitocôndria aqui não esteja funcionando direito. Ela vai ficar ocupando espaço e energia aqui dentro? Não. O lisossomo vai lá e destrói essa mitocôndria que não funciona mais. Tem gente que fala que é o lixeiro da célula, mas eu prefiro chamar ele de protetor. Beleza? Então já falamos dos ribossomos, do retículo, aparelho de Golgi e lisossomo. Bom, já que eu estava falando dessa questão de proteção, o peroxissomo também é muito importante. Porque o peroxissomo, a função dele é pegar algumas substâncias tóxicas, não é uma bactéria que entrou e o lisossomo destruiu, não. São substâncias tóxicas que o nosso próprio corpo produz. E o peroxissomo vai pegar essa substância tóxica e transformar em uma substância menos tóxica. Como se ele pudesse pegar, como se ele pegasse, por exemplo, a água oxigenada, que em algum momento é produzida, e transformasse em água normal. Então ele é o responsável por substâncias químicas também para proteger, de uma forma ou de outra, a saúde da nossa célula. Vamos dar uma olhada no que eu coloquei? Olha aqui. Então, complexo de Golgi, armazenamento, direcionamento, secreção de substâncias. Secreção é a liberação da substância, né? Quando precisa. Peroxissomo, capacidade de degradar compostos tóxicos. Né? Transforma a substância, degrada, quebra a substância tóxica, transformando em compostos menos tóxicos. Beleza? Então já falei do ribossomo, do retículo endoplasmático rugoso, do complexo de Golgi, do retículo endoplasmático liso, porque não tem os ribossomos, né? Dos lisossomos e peroxissomos. Tudo isso já falei? Já. Falta mitocôndria e centríolo. O centríolo, ele é responsável... Lembra que eu falei que uma célula, na aula passada, uma célula sempre surge da outra? E o centríolo, ele é responsável por fazer essa divisão. Ele ajuda na divisão celular. Ele é responsável pelo corte final da célula para ela se dividir em duas. Tá? Então, por isso que eu coloquei ali só. É super difícil estudar isso daí. Vocês vão estudar um pouquinho mais para frente. Mas o centríolo, então, ele auxilia na divisão celular. Lembra que uma célula sempre surge da outra. E vamos, então, talvez... Não vou dizer que é a mais importante, que todas são, mas uma das mais conhecidas, né? Que são as mitocôndrias. Quando fala de respiração, vocês falam, respiração é quando a gente pega o oxigênio e elimina gás carbônico pelo pulmão. Isso é uma respiração pulmonar, tá? Quando você capta o oxigênio do ar, ele vai para o seu pulmão e do seu pulmão o oxigênio vai para o sangue e o sangue manda oxigênio para todo local do seu corpo. Enquanto o sangue manda oxigênio, ele pega o quê? Gás carbônico. Ele pega o excesso de gás carbônico, manda para o pulmão e o seu pulmão manda para fora. Então sempre é uma troca gasosa de gás carbônico e oxigênio. A mitocôndria é importante porque o destino final do oxigênio que a gente retira do ar é dentro das células nas mitocôndrias. É aqui na mitocôndria que o oxigênio chega
e se une aos alimentos energéticos, que vocês já ouviram falar, que são principalmente carboidratos e gorduras, e acontece uma queima, ou seja, uma geração de energia dentro da nossa célula. Então a mitocôndria, ela produz energia. O nosso corpo não funciona sem energia. Nós somos igualzinho um carro, por exemplo. Carro funciona sem combustível? Não funciona. Qual que é o nosso combustível? Alimento. O carro precisa de combustível, a gasolina, a gente precisa de alimento. O carro precisa de oxigênio, por isso que tem a vela do carro. A vela do carro vai entrando oxigênio. Porque sem oxigênio não tem queima, não tem combustão. Não tem como eu botar fogo em alguma coisa na Lua, porque não tem oxigênio. Certo? Não tem como gerar energia sem oxigênio. Então, na mitocôndria, além do combustível, tem que chegar também o oxigênio. E aqui tem pequenas, né? Comparado com uma geração de um carro, enfim. Mas tem a geração de energia aqui nessa organela. A mitocôndria tem essa capacidade de tirar energia dos alimentos. Mas para isso precisa do oxigênio. E o que seu carro elimina? Quando você queima uma madeira elimina? Não elimina toxinas, gás carbônico? Nosso corpo também. Quando a gente gera energia, aqui dentro da célula, nós eliminamos gás carbônico. Por isso que a gente precisa mandar embora o gás carbônico para o ar. Por isso que quando você começa a correr, você precisa de mais energia, sua respiração aumenta para você captar mais oxigênio, para gerar mais energia e eliminar mais gás carbônico que está sendo produzido com essa energia. O gás carbônico não pode ficar muito no nosso corpo, porque ele é tóxico no nosso corpo. O gás carbônico no sangue, ele forma uma substância extremamente tóxica. Tá? Então, todo esse complexo sistema de geração de energia nas mitocôndrias, precisando de combustível, que é o alimento, e o oxigênio, gerando, gera energia, faz eu me movimentar, faz eu pensar, meu coração bater, e elimina o quê? Gás carbônico para o sangue. Tudo isso que acontece dentro da célula, nessa organela especial que é a mitocôndria, eu chamo de respiração celular. Respiração celular acontece dentro da célula, na mitocôndria, para gerar energia para o nosso corpo. Sem energia, a gente morre. Sem energia, a gente não consegue pensar, o coração não bate, as células do cérebro morrem. E se as células morrerem, a gente morre também. Beleza? Então, respiração celular, o que é? Produção de energia pela mitocôndria. Respiração pulmonar é o nosso pulmão, recebendo ar, captando um pouco do oxigênio e eliminando o ar com mais gás carbônico. Beleza? Respiração pulmonar e respiração celular dentro da célula na mitocôndria precisa muito de alimento e oxigênio para acontecer geração de energia. Maravilhosa. Então, falei de tudo aqui, né? Lisossomo, proteção, destruição de substâncias. Peroxissomo, transformar substâncias tóxicas em substâncias menos tóxicas. Mitocôndria, gerar energia. Aparelho de Golgi, ou complexo de Golgi, endereçar a substância e armazená-la. Retículo liso, produzir lipídios, gordura e transporte. Retículo rugoso, produzir proteínas, tirando como base o DNA. E transporte também, o ribossomo auxilia o retículo endoplasmático rugoso na produção de proteínas. Beleza, gente? Então rapidinho, é para isso que serve cada organela. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas eu sei que é bem interessante também saber que a nossa célula, dentro de cada estrutura microscópica, a gente tem uma linha de produção, né? A gente tem uma fábrica, cada um com o seu papel. Vamos para outra parte da aula, que é a diferença de célula animal e célula vegetal. Pessoal, as duas são eucariontes, as duas possuem esse monte de organela que eu falei, certo? Então elas são bem parecidas. O que vai diferenciar da célula vegetal em relação à célula dos animais é que a célula vegetal faz fotossíntese. O que é a fotossíntese? É a célula
construindo o alimento dela. Então a planta não precisa sair por aí devorando ninguém. Nós precisamos. Nós não produzimos nosso alimento. A planta produz. O que a planta precisa na fotossíntese? O que ela precisa para fazer a fotossíntese? Para produzir o alimento dela? Ela precisa de água, H2O. Ela precisa de gás carbônico, CO2, que ela tira do ar. Então ela tira a água do solo e ela tira o gás carbônico do ar. E ela precisa, o terceiro, de energia luminosa para fazer tudo isso daqui funcionar. Ela precisa de energia. E a energia vem da luz do sol, da energia luminosa do sol. Com isso, ela pega o H2O, o CO2 e a energia e ela desmonta esses átomos e monta uma molécula maior, que é uma molécula de carboidrato, né, de glicose. Aí ela começa a construir o alimento dela a partir de água e gás carbônico e energia luminosa. Esse processo é extremamente complicado e o nome dele é fotossíntese. Foto, que é foto de luz, síntese, que é de produção. Então é produção pela luz, produção de alimento. E como a planta tem esse sistema extremamente avançado e complexo de produção de comida, a célula dela, que são as células que fazem o processo, tem algumas coisinhas a mais do que a célula animal. Então, o que ela tem a mais? O mais importante, essa organela verde aqui, ó. Tá vendo? Essa organela verde aqui, nós não temos, só a planta tem. É o cloroplasto, tá vendo aqui embaixo? Cloroplasto. O cloroplasto só tem na célula eucarionte de planta. E dentro do cloroplasto tem um pigmento verde, que dá a coloração verde da planta, chamado clorofila. No cloroplasto, o cloroplasto é o responsável por fazer a fotossíntese. Ele é fotossensível, né? Ele consegue captar essa energia do sol e transformar em uma energia utilizável pela planta para fazer essas modificações químicas que dão origem ao alimento dela. Então, por que a gente não consegue fazer fotossíntese? Por que a gente precisa comer alguma coisa? Porque a gente não tem o cloroplasto. Certo? Então, o cloroplasto é o grande diferencial da planta para fazer a fotossíntese. O que mais? Tá vendo aqui, ó? A gente tem alguns vacúolos. Vacúolos é onde a gente armazena água. Não tem como a gente ficar tomando água o tempo inteiro. Apesar que a gente pode até tomar. Mas não tem como animais ficarem tomando água o tempo inteiro. Planta, a mesma coisa. Só que a planta precisa de muito mais água. Porque o que eu acabei de falar para vocês, que para ela produzir o alimento dela, ela precisa de água e gás carbônico. Então, a planta precisa de muito mais água do que os animais. Portanto, o vacúolo da planta é um grande vacúolo. É que aqui está em outro idioma, né? Onde eu estou passando aqui, tá vendo? Olha aqui. O vacúolo, que é o armazenador de água da planta, é muito maior do que dos animais. Porque a planta precisa de água para fazer a fotossíntese. Então, primeira diferença. Célula de planta tem cloroplasto, célula de animal não tem cloroplasto. Segunda grande diferença. O vacúolo da planta é muito maior que o de animal. Por quê? Porque a planta precisa armazenar mais água. Existem outras diferenças, mas a terceira diferença aqui é que a célula de planta tem parede celular, igual a célula procarionte, aquela célula antiga. Tá? Então, a célula eucarionte animal não tem parede, mas a célula eucarionte vegetal tem parede celular. Por que tem parede? Pense bem. Olha a quantidade de água que tem dentro da célula da planta. Se ela não tivesse parede, igual a célula de animal, essa célula, devido a essa pressão muito grande de água dentro dela, ia acabar estourando essa célula. Então, a célula de planta tem a parede, que deixa ela um pouco mais rígida e protegida e aguenta mais essa pressão interna por conta da quantidade de água, muito maior que a célula animal. Entenderam?
Então, cloroplasto, organela responsável pela fotossíntese. Grande vacúolo bem grande, para armazenar água, por conta da fotossíntese. E a parede celular, para dar uma rigidez maior a essa célula, para ela aguentar essa pressão devido à quantidade de água. Então, essas três modificações, no final, é para se ajustar à fotossíntese, que é um dos processos mais difíceis e mais incríveis que a gente tem em ciência. Beleza? Vamos dar uma olhada de novo no resumo que eu disponibilizei para vocês. Aqui, organelas, parede, cloroplastos. Eu acho que não tem mais nada para a gente falar. Tem uma foto bem legal para vocês. Percebam que tanto a célula animal quanto a célula vegetal são células eucariontes. Isso é importante porque o que os alunos erram é brincadeira. A célula de planta e a célula de animal, as duas são eucariontes. É que a célula vegetal tem algumas coisinhas a mais. Não, tem gente que coloca que a célula de planta é uma célula procarionte. Não. A célula procarionte é só de bactérias e algas azuis, que são lá do primeiro reino, do reino moneiro. Pessoal, é isso então. Eu espero que vocês estejam bem. Espero que tenham entendido essa aula. E até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.